princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, polaridade, ritmo. Do que eu estou falando, gente? Olá, pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez, atendendo a pedidos, eu vou falar dos 7 princípios do hermetismo. Eu não vou entrar em detalhes de hermetismo, porque eu já tenho diversos vídeos sobre isso, sobre esse assunto. Vocês podem ir lá no meu canal e procurar uma lista de reprodução do hermetismo e hermetistas. Eu vou ter lá vídeos falando sobre o Kybalion, vídeos sobre a Tábua de Esmeralda. Eu tenho lá bastante material para falar de hermetismo em si. Portanto, hoje eu vou me ater apenas aos 7 princípios do hermetismo. Os 7 princípios do hermetismo estão aqui do lado. É o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito e o princípio de gênero. Eu vou fazer um pequeno resumo de quais são esses princípios. O princípio do mentalismo, ele é muito importante, e esse princípio eu venho preconizando aí em todas as minhas lives. Porque as pessoas perguntam, gente, como é que a gente pode, se existe fenômeno no campo espiritual, esse fenômeno não pode vir até o campo material? Né? Como é que ocorre? Como é que, por exemplo, quando eu estou fazendo um ritual de evocação de Goécia, como é que o espírito aparece? Ou seja, para que serve o ritual? Então, o princípio do mentalismo, ele explica isso muito bem. Ele diz o seguinte, que tudo no universo é mente. O motor que move tudo que existe é a mente humana. Quando eu vou nas minhas palestras e digo assim, está tudo aqui, porque esse princípio é muito importante. Ele explica que o todo, né? O que é o todo? É a realidade substancial que se oculta. Então a gente pode chamar isso de universo, podemos chamar matéria, energia, qualquer coisa. Todo esse princípio está na nossa mente. O homem, através dos seus 5 sentidos, ele consegue entender o princípio do todo através dos 5 sentidos. Por exemplo, eu sei que eu existo porque eu estou me apalpando pelo meu tato e sei que eu existo, e sei que eu estou me vendo aqui através de um espelho e sei que eu existo. Eu ouço a minha voz, então eu sei que existo. Ou seja, esse conteúdo de todas essas informações obtidas através dos seus 5 sentidos, elas vão para um lugar chamado mente. E a mente, então, faz esse tudo isso acontecer. Seria mais ou menos o princípio penso, logo existo. Então, a compreensão do princípio hermético do mentalismo, ela habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo e aplicar esse mesmo princípio, gente, para a sua felicidade e aplicar esse mesmo princípio para o seu crescimento espiritual. Então, o grande segredo do estudante hermetista é justamente aplicar essa lei mental, saber usufruir essa lei mental, fazer essa lei mental acontecer. O interessante, gente, é que esse princípio hermético, ele explica a verdadeira natureza da força, explica a verdadeira natureza da energia, explica a verdadeira natureza da matéria. Todas essas naturezas, elas são coordenadas através da nossa mente, através do domínio da nossa mente. Então,
Tem um dito hermético muito famoso que diz o seguinte: aquele que compreende de verdade a natureza mental do universo está muito bem avançado no caminho do domínio da vida. Então essa, gente, é a chave mestra para o domínio do princípio mental do universo. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui. O segundo princípio, pessoal, é o princípio da correspondência. O princípio da correspondência é aquele velho axioma hermético, né? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O que é isso, gente? O que isso quer dizer, hein? Esse princípio fala da correspondência entre as leis e fenômenos da natureza, fenômenos do universo em si. Então, a compreensão disso dá condições da gente explicar diversas coisas que acontecem com a gente, diversas coisas que acontecem aqui no nosso universo. Essa lei basicamente diz que existem planos que estão fora do nosso conhecimento, aquelas dimensões, aqueles mundos espirituais, né, que estão além do nosso conhecimento. Então, quando eu falo, por exemplo, no meu curso de projeção astral, quando a gente se projeta e está vibrando em outra frequência, e quando você vai no astral, você está projetado andando pelo astral, pelo mundo astral, você vê a cidade de São Paulo, né, do astral, e a cidade de São Paulo que acontece no mundo material é a mesma cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo que está em cima é como a que está embaixo. E existem diversos outros princípios que falam disso. Esse princípio, gente, é um princípio mental muito importante para vocês entenderem que se nós olharmos para o nosso universo e olharmos os planetas em órbita em volta de sóis e olharmos aquela concepção do átomo onde a gente tem um núcleo com diversos elétrons e você vê, puxa vida, realmente, né, o que está lá no macrocosmo, a lei é mais ou menos, a lei do microcosmo, né, ela é mais ou menos parecida com a lei do macrocosmo. Então, os hermetistas diziam que o uso constante, né, o entendimento perfeito desse princípio ajuda a rasgar o que nós chamamos de véu de Ísis. Esse princípio habilita o homem a raciocinar inteligentemente, né, do conhecido até o desconhecido. Ele pode entender a mônada, ele chega até a compreender arcanjos. A árvore da vida da Cabala espelha muito bem esse princípio, né? Você tem Keter, que é o princípio, e você chega até Malkuth, que é o final do desenvolvimento do universo, e esse caminho inverso que nós temos que fazer para conseguir chegar de volta ao Criador. Existem diversos outros princípios da vida que ilustram isso. O que está, por exemplo, nessa dimensão é igual ao que está na outra dimensão, só que na outra dimensão a gente não consegue sentir, não consegue ver. E o princípio da vibração, gente? O princípio da vibração, ele diz o seguinte, que nada está parado. Tudo nesse mundo vibra. E esse princípio, gente, já foi estudado pela física. E a própria física diz que esse princípio é totalmente verdadeiro. Tudo neste universo vibra. A cadeira que eu estou sentado vibra. O meu fio de cabelo vibra. O meu corpo vibra. O ar vibra. O universo vibra. Estou falando para vocês com vibrações sonoras que estão indo para o microfone, que estão passando, né, pela internet e está chegando até vocês. Tudo isso vibra. São vibrações, né? Eu estou vibrando em hertz o meu som,
que ele vai ser transformado em ondas de rádio que vibram em kilohertz, em megahertz, né? Isso tudo são medidas de frequência. Uma mesa, um pedaço de pedra, ela vibra numa determinada frequência. Então todos os nossos 5 sentidos do nosso corpo, eles são adaptados exatamente para que a gente conseguir distinguir essa frequência, né? Tudo tem átomo, e tudo que é feito de átomo vibra. Porque o átomo, para se manter coeso na sua própria força, ele tem que ter uma energia, ele tem que ter uma vibração de energia. Então, gente, nada mais corroborado pela ciência do que esse princípio da vibração. E o princípio da polaridade, gente? Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. Esse oposto ele pode ser igual e pode ser desigual, pode ser com polaridade diferente, pode ser inverso. Os opostos, gente, segundo o princípio, são idênticos, idênticos em sua natureza, idênticos. A gente sabe que idêntico não é igual. E esses opostos, eles são diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades, sempre que eu falo que não existe verdade absoluta, todo mundo quer me bater, todo mundo quer falar, poxa, até existe verdade. Não, não existe. Todas as verdades, segundo esse princípio, são meias verdades. Todos os paradoxos, segundo esse princípio, podem ser reconciliados. Olha que coisa de doido. Tem uma frase hermetista que diz o seguinte: olhai para o vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto. Os 2 termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E que essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio, nada mais é que uma forma, que uma variedade, que uma ordem e vibração. Então, na realidade, gente, calor e frio são 2 polos do calor. Ou podem ser os 2 polos do frio. Isso, gente, é uma manifestação do que a gente chama de princípio da polaridade. E a gente pode colocar esse princípio no princípio da luz e da escuridão, por exemplo. Você tem intensidade maior de luz, menor intensidade de luz, e você tem quanto menos intensidade de luz você tiver, mais escuridão você tiver, ou seja, quanto mais escuridão você tiver, menos intensidade de luz você vai ter. Então esse princípio da polaridade, essa coisa que fica empurrando uma a outra, isso é que é o bacana desse princípio. Tudo tem fluxo e refluxo em suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento à esquerda. O ritmo é essa compensação. A gente pode falar isso. O que é o fluxo e refluxo? Tudo começa e tudo acaba. Nós nascemos e nós morremos. Os planetas nascem e morrem. Os sóis nascem e morrem. Né? As marés vêm e vão, tudo vai e volta. A vida mesmo, né? A nossa vida, ela não é uma só felicidade, não é uma só tristeza. A nossa vida são momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de tristeza. É aquele fluxo e refluxo das coisas que acontecem na vida e que acontecem no nosso mundo. Tudo começa, tudo acaba, tudo que vai, tudo vem. Vou outra vez falar de Raul Seixas, que naquela música muito bacana dele diz o seguinte: José Newton já dizia, se subiu tem que descer. Não existe frase melhor para que a gente consiga entender esse princípio. E o princípio da causa e efeito, gente? Esse princípio é a coisa mais matemática que existe no universo. Toda causa tem o seu efeito,
Todo efeito tem a sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso, ele é simplesmente o nome dado a uma lei. E é uma lei que não é reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nenhum deles, gente, pode escapar a essa lei. Existe uma lei universal, gente. E essa lei jamais poderá ser burlada de qualquer forma. Essa lei é importante e uma das leis do mundo é a lei da causa e efeito. Eu falo sempre do exemplo da moto. O menino anda com a moto na rua, começa a empinar a moto, empina a moto, de repente ele cai. Ah, coitadinho! A queda foi o efeito de uma causa, foi o efeito dele ter provocado essa queda. Querendo ou não, ele provocou a queda. Se ele não tivesse empinado, as probabilidades dele ter caído de moto seriam bem menores. Então, a queda foi um efeito gerado por uma causa. E o princípio do gênero, gente? O princípio do gênero, ele diz que o gênero está em tudo. Tudo tem o seu sentido masculino e o seu sentido feminino, embora não tenha nenhuma aparência. Esse gênero, gente, se manifesta em todos os planos. Esse princípio diz que tudo que é macho tem seu elemento feminino, e tudo que é feminino tem seu elemento masculino. A gente pode dar um exemplo interessante de nós, seres humanos, né? Nós, homens, temos hormônio feminino em nossos corpos. Esse hormônio, ele aumenta ou diminui à medida, de acordo com certas medidas. E a mulher, a mesma coisa, ela tem hormônios masculinos no corpo que aumentam ou diminuem em situações diversas, quando a natureza assim o determina. Então, tudo no universo tem o princípio masculino e feminino. Esse princípio, gente, se vocês estudarem esse princípio com mais calma, ele vai ter todo o princípio do universo. Pessoal, espero que tenham gostado desse pequeno vídeo. Esse vídeo vai para a lista de reprodução do YouTube, onde eu tenho lá todos os outros vídeos sobre hermetismo, e vocês poderão então pegar esse assunto e encadear em diversos outros assuntos herméticos que eu falo lá. Ok, gente? Muito obrigado por tudo. Vida longa e próspera. Ailton Alt.